Caraca, que legal. Nunca tinha pensado nesses pontos. Eu fico pensando agora ainda mais nesse momento de isolamento social, né? Eu, em casa, eu trabalho praticamente o tempo inteiro ouvindo música, né? E também, enfim, busco, enfim, tá relacionado com a arte, né? Tem, com poesias, né? Eu acho que a própria palavra poesia, né, remete um pouco ao que você estava comentando sobre essa finalidade artística, à medida que tem essa raiz de poieses, né? De criação, né? Eu acho essa ideia maravilhosa. A biologia se apropria disso, né? Falam da hematopoiesis, né? A criação do sangue, né? Olha que massa. Eu acho incrível essa aproximação. Bonito. E pensando, enfim, você estava comentando agora um pouco mais sobre entretenimento, e eu pessoalmente tenho essa carga, né, de música agora e de artes, mas na pandemia. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre o seu processo, né, na jornada artística, né, se você quiser comentar um pouco sobre as suas produções, né, como que tem sido, o que tem sido adaptações para a pandemia, né, como que isso tem sido para ti. Legal, cara. Bom, a produção, para mim, não tem sido fácil, assim. A música e artes, historicamente, observando a história da música, sempre esteve muito próxima do desenvolvimento tecnológico e da ciência, né? Vale a pena citar que o Galileu Galilei era filho de Vincenzo Galilei, que era um músico cientista excepcional para a época dele, né? Um grupo de músicos daquela época do século XVI, se eu não me engano, né? A Camerata Fiorentina, era justamente um grupo de músicos, cientistas, entusiastas da tecnologia que queriam ver o que a música poderia suscitar na alma humana, no desenvolvimento da época, enfim, né? Mas para mim isso tem sido um desafio porque, como eu comentei antes, né, a minha formação musical veio principalmente da música clássica e da música antiga, que é um ramo da música clássica europeia, né, que a gente também chama de música historicamente orientada. Então a gente tem muito esse olhar para o passado, né, de como que era, principalmente um repertório do século XVIII para trás, né, barroco, renascimento, idade média. Então, como é que era a prática daquela época? A gente, né, nesse estudo, se foca muito no estudo de tratados, né? Como é que era a construção dos instrumentos? Então, eu utilizei por anos na minha vida, né, flauta de madeira, sem nenhuma amplificação, instrumento com corda de tripa. Para você escutar a música, você tem que estar realmente quietinho, assim, muito atento. Tem que ser numa igreja por causa da acústica, enfim. São condições muito diversas da música comum, a de hoje em dia, né? Então, quando eu comecei, né, durante a pandemia, no começo da pandemia mesmo, resolvi focar mais, né, no trabalho da música popular, que eu já levo muito como hobby há um tempo, né? Agora eu comecei a justamente me apropriar mais dessas ferramentas tecnológicas. Eu senti assim muito forte como eu estou defasado para correr atrás desses aplicativos, mídias sociais, né? As multi-habilidades que um músico hoje em dia tem que ter, né? Então, além de compor ou ter uma prática instrumental, você tem que saber editar vídeo, você tem que ser um bom comunicador, você tem que ter habilidades que a geração analógica, que é a nossa, habilidades que são muito recentes. Então, eu estou correndo bastante atrás disso, né? Mas essa produção tem sido também muito, muito rica, né? Porque eu tenho ressignificado também bastante a função da música hoje, para mim, não só pessoalmente para mim, mas para as pessoas, porque tem uma pesquisa também, eu vou falar aqui, mas eu depois preciso encontrar essa fonte, que uma pesquisa dos anos 50 até a atualidade, por bancos de dados, né, concluíram que todo o acervo musical foi cada vez mais se tornando homogêneo, mais alto e mais rápido. Alto no sentido de volume, né? E isso causa impactos sociais, né? Porque principalmente a cultura de massa é algo recente também, né, para a nossa cultura altamente globalizada, né? Então, saber que a música tem se tornado muito homogênea, né? Como que um músico pode se destacar no meio de tantos outros músicos que muitas vezes dessa concepção antiga musical, né? Ou seja, de
prática de instrumento, tal, talvez eles não tenham uma super técnica, mas eles têm outras habilidades musicais muito importantes, né? Que é a comunicação, o cativar o ouvinte. Você tem que fisgar a atenção do ouvinte. Como que você vai fisgar essa atenção com tantos estímulos, né? Então, para mim, eu tenho buscado agora trazer, por meio de uma campanha recorrente, né, do Apoia-se, que eu vi muitas pessoas começando e tal, eu venho buscado manter uma rotina de gravação aqui em casa. Inclusive, eu fiz um estúdiozinho, esse aqui é o meu cubículo de estúdio, tem um colchão atrás de mim, que é homenagem ao Queiroz, né, para abafar o som. Um box também que eu virei aqui para segurar um pouquinho o som, assim, tentar dar uma enxugada nos ruídos da casa. E estou aprendendo muito edição de vídeo, e para muita gente é comum isso, né, dialogar com as tecnologias. Para mim está sendo, assim, individualmente está sendo um desafio muito grande, porque eu sinto que eu demorei muito para correr atrás disso, e agora que eu comecei a fazer, né, tem muita ferramenta, né, para ter que aprender. Mas esse desafio está sendo importante porque eu acredito, é uma convicção, né, que se prova por essas muitas pesquisas sobre principalmente da neurociência, né, do efeito da música no nosso cérebro, como eu falei antes, né, eu tenho muito essa convicção de que a música transforma, como a educação também, transforma muitas pessoas, e transforma assim, em questão de segundos. Você está querendo se concentrar, você coloca uma musiquinha binaural lá no YouTube, você se concentra melhor, você dispara hormônios que favorecem isso. Ou você quer ir para, terminou um relacionamento, tá a fim de ir para a fossa, você escuta uma música para aquilo, e você, em questão de segundos, toda a sua farmácia biológica, né, começa a se adaptar, secretando dopamina, serotonina, os endocannabinoides que interferem em todo o sistema, né, como é que fala, homeostásico do corpo, em questão assim, de segundos mesmo. Então, pensando isso no longo prazo da vida das pessoas, né, a música tem sim esse poder de transformar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente deixar essa transformação ficar só na mão das pessoas que já têm poder, a gente vai ser cada vez mais levado a essa tendência, né, de músicas homogêneas, altas e rápidas, que refletem justamente o quê? Uma sociedade ansiosa, consumista e um pouco alheia ao que acontece dentro de si. Então, acho que esse é o meu principal propósito de levar música para as redes sociais, né, e não só tocar na igreja com instrumento de madeira, que está um pouco mais difícil de ser acessado, principalmente durante a pandemia. Então, eu busco, por meio dessa campanha, do meu canal do YouTube também, poder contribuir para essa transformação musical mais variada e mais diversificada, menos homogeneizada, né, dentro das redes. Muito interessante. E assim, você que tem essa formação voltada, né, para música clássica, você comentou, né, que estudou a música, você comentou até do pai do Galileu, né, da aproximação da ciência com a música. Como você vê como a música como a natureza era representada na música e como hoje a natureza é ou não é representada na música dentro dessa cultura de massa, dentro dessa homogeneização? Como que você enxerga isso? Essa pergunta é bem capciosa. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a história da música na Escola Municipal de Música, eu tinha uma percepção de que música estava tudo, sabe? Carro buzina, pode ser música. O passarinho canta, é música. Mas com o tempo eu comecei a mudar essa minha perspectiva. Justamente, primeiro pela origem da palavra, né? O pensamento etimológico é muito importante para a gente refletir, tirar certas conclusões, né? Como eu comentei, arte também a música também é arte, e arte é justamente uma transformação, né? Uma interferência do ser humano na natureza. Então, por mais que a gente interprete que o canto dos pássaros seja música, a gente precisa ter a intenção, a interpretação daquilo para que se torne de fato. Ou os ruídos urbanos, né, barulhos, podem sim se tornar música
com uma intenção e uma interpretação dos seres humanos sobre aquilo. Então, a presença das pessoas, do ser humano, é muito importante. E no pensamento grego antigo, isso era bem claro, né? Musique, era a palavra grega de música, né? Significa musas. As musas eram entidades, né, cósmicas que chegavam nos seres humanos quando eles pediam a sua inspiração, né? E as musas, elas não eram só musical, né? Tinha a musa da dança, a musa da música sacra, da música de festa, mas tinha também a musa da história, a musa da astronomia, né? São 9 musas ao todo, né? Então, já nesse pensamento clássico grego, né, música e ciência tá bem relacionada, né? Eu acho que começou a se distanciar isso com o advento da gravação, porque até então, né, as músicas eram feitas e acabavam ali. A efemeridade a música era por excelência efêmera, diferente das artes plásticas, né? Com primeiro o vinil, né, os primeiros registros fonográficos, foi uma explosão de novidade. O que fazer com isso, né? A gente tornou o som plástico, né? A gente pode agora congelar o som, transportar e fazer o quê? Vender de uma maneira muito mais eficaz. Então, o desenvolvimento estético musical começou a se diferenciar bastante, né, nos anos 20, né, com a ascensão da rádio, com a ascensão da televisão também, os meios de comunicação, né, começaram também a interferir bastante, a internet também. Então, não só no século XX, mas acho que os meios de comunicação e de difusão da informação interferiram muito a transformação artística, né? No século XVII, se eu não me engano, né? Século XVI, né? A prensa de Gutenberg, né? Onde começou a se disseminar manuais, tratados de estudos, né? Então isso mudou muito o pensamento e a prática musical da época. Agora, né, trazendo essa perspectiva histórica para hoje, né? Como que a música se relaciona com o que a gente tem de meio de difusão, né? A internet, o Big Data, né? O oceano de informações. É um terreno que a gente ainda não sabe direito como que vai se consolidar, porque, por um lado, né, a música se tornou muito mais plástica, nesse sentido de registro. Então, os músicos agora têm uma preocupação, além de interpretar a música, ele tem que ter uma preocupação de registrar de uma maneira que comunique bem a intenção dele, né? Porque há décadas atrás, né, quando a música era só, ou majoritariamente ao vivo, pequenos erros, né, de interpretação ou imperfeições eram vistas com naturalidade, assim, e muitas vezes nem eram percebidas, né, faziam parte, às vezes, de certa estética. Hoje em dia, não. A música, ela passa uma sensação de perfeição por causa do processo de edição por trás, né, dos vídeos, das captações, né. Então, um desafio para o músico hoje é abraçar a própria imperfeição, saber que toda essa perfeição é aparente, né? E que é um desafio competir, porque o mercado ele se baseia muito mais pela competição do que pela cooperação, né? Então, a gente tem que, digamos, diluir toda essa competição, na minha perspectiva, diluir essa competição na força da cooperação, que eu acho que é muito maior que a competição. Então, eu acho que a gente também, artistas e músicos, a gente não pode abrir mão de valores estéticos e fisiológicos também da arte. Ou seja, se a gente só for pelos valores de mercado, a gente vai fazer música homogênea, alta e acelerada. Isso não vai contribuir de uma maneira positiva para as pessoas, né? Que acho que esse é o verdadeiro propósito da arte, contribuir de maneira positiva para a sociedade, né? Se a gente for nessa toada, a gente talvez ganhe muito dinheiro, provavelmente, né? Muitos bilionários atuais são artistas, músicos, né? Mas eu acho que é um preço muito caro para os efeitos que a música pode dar para a sociedade.